Mais uma vez, estamos nós nessa caminhada de fé, fazendo a nossa leitura cursiva do Evangelho de Lucas. Um olhar e um encontro com Jesus. E hoje mais uma imagem parabólica. Lucas, sempre ele diz o motivo pelo qual Jesus conta uma parábola. E a parábola de hoje, Lucas diz: Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, sem nunca desistir. Nós passamos por muitas situações na vida, por muitos momentos difíceis, por muitas adversidades, por muitas contrariedades. Rezamos e às vezes temos vontade de desistir, porque achamos que Deus está demorando para escutar as nossas preces e as nossas orações. Mas Jesus hoje, ele diz aos discípulos, portanto diz a cada um de nós, rezar sempre, sem nunca desistir. Deus, ele escuta sempre a nossa oração. Parece que demora, mas quando Deus escuta, Ele prepara. Ele prepara não de acordo com aquilo que às vezes nós o pedimos, mas orar significa dar o convencimento ao nosso coração de que precisamos realizar a vontade de Deus na nossa vida. A oração, ela é como a raiz de uma árvore, é profunda. A gente não vê o que está acontecendo por debaixo da terra, mas acontece. Ela ali vai buscando da terra os seus nutrientes, até que num determinado momento nós vamos ver que brota, e às vezes uma árvore frondosa com grandes copas. A oração é fruto muitas vezes silencioso do nosso coração e que Deus vai agindo, e se nós oramos, Deus vai nos dando os nutrientes para que um dia a gente possa frutificar. Jesus, ele fala da insistência e da perseverança da oração, contando a parábola de um juiz iníquo, que numa cidade ele não temia a Deus e não respeitava homem algum. Dois personagens, este juiz iníquo, que não temia a Deus, portanto não escutava a palavra de Deus, não temia aquilo que Deus tinha revelado, e ao mesmo tempo uma viúva, que procurava o juiz, pedindo para que fizesse justiça contra o seu adversário. Essa viúva, ela insistiu, ela persistiu, ela procurou infinitas vezes esse juiz. E por que o juiz fez a justiça? Não porque temia Deus ou porque temia homem algum, por causa que a viúva o importunava constantemente, pedindo-lhe aquilo que lhe era de direito, para que lhe fizesse a justiça. A viúva. Nas Sagradas Escrituras, Deus ele tem predileção
como está escrito no livro do Êxodo, no capítulo 22, nos versos 21, pela viúva, pelos órfãos, pelos estrangeiros. Deus diz que no tempo certo, no momento certo, Ele estaria ali, porque Deus é aquele que escuta e ao mesmo tempo protege aqueles que são os pequeninos, as viúvas, os órfãos e muitas vezes os estrangeiros. Por isso, Jesus ele está dizendo que aquilo que foi revelado no Antigo Testamento, a justiça dada por Deus, a justiça social, ela também persiste naquilo que é o novo, aquilo que ele veio realizar e fazer. O juiz, ele faz a justiça diante da persistência da viúva. E sempre numa parábola, nós vamos ver que existe ali a explicação de Jesus tentando dar uma amarração à parábola da qual ele contou. Diz Jesus: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Por isso, Deus fará a justiça. Mas Jesus, ele diz algo que é uma pergunta para mim, para você, para todos nós que estamos aqui. Eu vos digo que Deus fará a justiça bem depressa, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Eu vos digo que não. Nós sabemos que, apesar das tristezas que vemos, das inseguranças pelas quais nós passamos, apesar das injustiças sociais, apesar que muitas vezes nessa terra, quando nós clamamos por justiça, ela pode demorar, mas se nós permanecermos, Deus sim, Ele fará justiça, não uma justiça que demora, mas no tempo certo, no momento certo. A cada um existe, quando nós temos que ir para Deus, o nosso juízo particular, onde cada um de nós prestaremos contas da vida da qual nós vivemos nessa terra, como nós conduzimos a nossa vida. E nós não podemos esquecer que um dia também teremos o juízo universal. E esse juízo, ele também está ligado à questão social da qual Jesus, ele vem a perguntar a cada um de nós: eu estive com fome e me destes de comer, eu estava nu e me vestistes, eu estava com sede e me destes de beber, eu estava preso e fostes me visitar. E aí Jesus coloca que a vinda do Filho do Homem será assim. Por isso que cada um de nós que somos discípulos de Jesus e que somos convidados a manter a persistência da nossa oração, para que Deus haja na nossa vida, nós somos convidados a colocar nessa persistência da nossa oração a nossa vontade de acordo com a vontade de Deus. Lemos a primeira leitura preciosíssima, mostrando esse poder de intercessão e de oração. O livro do Êxodo narra-nos a luta entre os amalecitas
que vieram atacar o povo de Israel. Se lermos os versículos anteriores, nós vamos ver o porquê este povo queria, o povo de Israel, água para beber. A guerra começa justamente por aí. E nós encontramos Moisés, que vai dizer a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. E Moisés diz: amanhã estarei de pé no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué fez conforme o homem de Deus havia dito. Enquanto Josué combatia, Moisés ficava em oração intercessória no alto da colina, de braços abertos, para que Josué pudesse vencer a guerra. O livro do Êxodo nos diz que Moisés não foi sozinho. Ali estavam junto com ele Arão e Hur. E enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Por isso, pegaram uma pedra, colocaram-a embaixo dele para que se assentasse. E Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Meus amados, quando nós lemos o Antigo Testamento, assim como os padres da igreja nos ensinam, nós temos que encontrar aí a presença de Jesus. Moisés, ele faz a oração intercessória, sobe ao alto da montanha. Existe a presença daqueles que estão ao lado dele. Nos ensina que devemos sempre pegar a comunidade, algumas pessoas, para que a gente possa orar juntos, para que possamos estar juntos em alguns momentos difíceis em que estamos vivendo. Mas Moisés, ele é sustentado por dois homens, um à sua direita e um à sua esquerda. Ele é sustentado por Arão e Hur, de braços abertos. Nós não lembramos de Jesus, que também sobe ao alto de uma colina e de braços abertos, ele faz uma oração intercessória na cruz ao Pai, apresentando as necessidades de cada um de nós? E às vezes nós temos que encontrar os traços de Jesus neste Antigo Testamento. Josué também é o nome de Jesus. Josué lembra Jesus que venceu no alto da cruz a vitória sobre aquilo que é o mal. Por isso, ao olharmos para essa história do Antigo Testamento, nós encontramos aí a presença de Jesus, que no alto da cruz, numa colina, que tinha do seu lado dois homens, e ele faz uma oração de intercessão ao Pai, e se apresentando totalmente nas mãos do Pai, orando por quem? Por nós, pedindo o quê? Para que o Pai tenha misericórdia de cada um de nós que somos pecadores. Por isso hoje eu termino dizendo, mesmo que a gente tenha orado e muitas vezes não tenha acontecido no nosso tempo, a oração sempre é um grande convencimento ao nosso coração que devemos colocar a nossa vida de acordo com aquilo que Deus espera de nós. E que nós não podemos desistir nunca, porque a oração é a fraqueza de Deus e a grandeza do homem. Orar sempre, sem nunca desistir. Fechemos um pouquinho os nossos olhos, meditemos um pouquinho no nosso interior, se somos homens e mulheres que estamos
em oração persistente diante das dificuldades deste mundo, apresentando a Deus que no seu tempo certo fará a nós a justiça.